Jesus eu vou andando pra Sião. Vem já, Senhor, com tua graça imensa, ajuda-me a levar a minha cruz, fazendo-me sentir real presença do Consolador divino, ó Jesus. Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração, sempre avante e bem certo. Com Jesus eu vou andando pra Sião. Jesus, tu és a minha esperança, e contente eu desejo te seguir, a ti orando com perseverança, para que me guarde sempre de cair. Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração, sempre avante e bem certo. Com Jesus eu vou andando pra Sião. A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos ao canal. Vou fazer mais um vídeo mostrando as mentiras e as falácias, que é redundância de mentiras, do ateísmo. Irmãos, que mundo que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Muitos falam que tem a verdade e não tem verdade nenhuma. Vou compartilhar com os irmãos um versículo bíblico, onde diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então podemos observar, irmãos, que existe uma verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. Mas eles não aceitam. Eles falam que tem a verdade, mas só vem com falácia. Só vem com falácia. Eu queria aproveitar esse vídeo e responder alguns argumentos ateístas aí que eu não... Tá difícil de entender. Tá difícil de entender. Por exemplo, tem uns ateus aí falando que um crente não pode usar óculos, o crente não pode ter enfermidade, o crente cristão não pode morrer de coronavírus. E eu queria saber aonde está na Bíblia alguma passagem que fala que o cristão não vai padecer de algum tipo de enfermidade, que não vai poder. Irmãos, não pode usar um óculos. Não pode usar um óculos, porque aí Deus não existe. Ó o nível de intelectualidade do cidadão para falar um negócio desse. Tá aí, ó. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Só que eu tenho uma triste notícia para dar para eles. A Bíblia não foi escrita no século XXI e muito menos em português. Então eles querem provar a não existência de Deus através da Bíblia. Tá dando murro na ponta de faca. Tá dando murro na ponta de faca. Ao final desse vídeo, eu vou trazer um comentário que chegou para mim num vídeo que eu fiz contra o Refutando Ferrer, para os irmãos ver o tanto que é falacioso o mundo ateu e sujo. E sujo. Alguns ateus chegam a falar num comentário que não existe verdade absoluta. Isso é um absurdo. Você falar que não existe verdade absoluta e falar que Deus não existe é uma verdade absoluta. Ó, se não existe verdade absoluta, não tem como afirmar que Deus não existe. Sabe, uma coisa assim... Não dá para entender a cabeça do ateu. E aí, são os grandes problemas que estamos tendo na sociedade hoje, que é o relativismo. Cai no relativismo.
É um absurdo. O Ferrer tem um dos vídeos deles que ele fala que a Bíblia tem misoginia e faz apologia ao machismo. Olha aquela atrás de mim aqui, as mulheres, que a Bíblia fala. E os ateus, eles abraçam. Eles vão repetindo. Vão repetindo. E aí, nós estamos vivendo num mundo onde o camarada pega, fala que virou ateu porque viu uns versículos bíblicos que o pastor nunca mostrou para ele. Mas como assim o pastor nunca mostrou? Você não é protestante? A Bíblia não está debaixo do seu braço? Você tem que abrir e ler, meu amigo. Agora, eu acho que quando Lutero escuta umas coisas dessas aí no caixão dele, ele deve até revirar a carcaça dele dentro. Ele fala, pô, eu dei a vida por causa do protestantismo, morri por causa do protestantismo, né, para ter a liberdade de ler as escrituras, de fazer as interpretações. E em pleno século XXI, o cara fala que o pastor nunca ensinou a passagem para ele. Sendo que a Bíblia está na casa dele, a Bíblia está debaixo do braço dele. Mas no mínimo é aquele crente que só pega a Bíblia dia de domingo, enfia debaixo do braço e vai para a igreja e espera o pastor ensinar para ele. Tá errado. Então hoje nós estamos vivendo num mundo que falam que não existe verdade absoluta. Existe sim Jesus Cristo. Deus é a verdade absoluta. E eles ficam tentando provar que Deus não existe, que Deus não existe, que Deus não existe. Então, peraí. Vou falar mais pertinho para você. Você que é ateu, não caia nessa falácia de falar que não existe verdade absoluta. Você vai cair em contradição, cara. Verdade absoluta existe. Só que quando você fala que ela existe, você pode cair, ter que concordar que Deus existe. Aí vai ficar difícil. O Ferrer falou que a Bíblia faz apologia ao machismo. Eu tenho essas mulheres aqui atrás. Aqui e aqui, ó. Tá? Eu vou trazer as histórias delas. Se a Bíblia faz apologia ao machismo, aí fica a pergunta, ele fala isso, mas ele também fala que fez seminário, fez teologia, e eu fico indignado como que um cara fez a teologia e fala uma bobeira dessa, porque eu não posso pegar um versículo bíblico e julgá-la por um todo. Como é que fica? Se ela é machista, como é que fica a história de Sara, Rebeca, Raquel, Débora, Ruth, Noemi, Miriam, Raabe, Ana, Esther, Priscila, Abigail? São histórias bíblicas. E eu tenho certeza que a grande maioria dos ateus aí, esses falaram até que eu fiz um vídeo debochando. Tem um cara fazendo um vídeo debochando de você, Ferrer. Vocês querem que eu chore? Eu vou dar risada, meu amigo. Vocês querem seguir o seu ateísmo? Vocês sigam. Mas venha com verdade. Venha com verdade. Ó. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade. Não venha com mentira. Entendeu? Não venha com mentira. Também falam que a Bíblia faz apologia à escravidão. É outra falácia. É outra falácia. Por quê? Primeiramente, precisamos compreender uma coisa. A escravidão bíblica é uma coisa. A escravidão que nós conhecemos do século XVI é outro tipo de escravidão. Não estou falando que uma é melhor ou outra pior. As duas são detestáveis. Mas nós precisamos considerar o tipo de escravidão.
Não tô falando que é melhor, que é pior, né? É isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, ela não faz apologia. A Bíblia, ela menciona a escravidão e Deus não manda escravizar ninguém. Veja bem, se você discorda do que eu estou falando, porque funciona assim. Eu fiz um vídeo refutando Ferrer, de maneira nenhuma eu falei que Deus existia e vieram nos comentários falando, você não provou que Deus existe. Gente, eu não fiz o vídeo para provar a existência de Deus. Eu fiz o vídeo refutando as mentiras que ele estava falando do Pondé e do Cortella e do Karnal. Ele falou que os três se baseavam na Bíblia para poder falar da existência de Jesus, que é falacioso. Entendeu? E aqui nesse vídeo eu não tô falando também que Deus existe. Eu tô falando aqui que a Bíblia não foi escrita no século XXI. E que vou trazer as passagens bíblicas onde os ateus falam e interpretam de maneira equivocada. Os ateus, eles ignoram o tempo, a cultura e a maneira de se escrever. Ou seja, a língua original do texto. Ok? Então, fique bem claro isso. Eu não estou fazendo apologia à escravidão e eu não estou falando que Deus existe. Eu estou falando que eu vou vir trazer passagens bíblicas para poder refutar esses argumentos ateístas. Eles se baseiam muito em João 14:12, Mateus 10:8, mas são textos isolados. Horas. Não tem como, né? Se a gente for pegar textos isolados, aí cai naquela grande falácia, texto fora de contexto, que vira um pretexto, aí fica difícil. Ok? Eu fiz um outro vídeo falando do Ed René e do Ferrer. E falei, os dois têm o mesmo tipo de seminário, o seminário liberal. Liberal. E não estou errado. Pode observar que um virou ateu, o outro continua cristão, mas a maneira de interpretar é difícil, é meio conturbada. E pessoas vieram no vídeo e eu acho que não leram o texto. Eles trazem uma interpretação meia-dor. Cara, eu peguei Deuteronômio 22 e classifiquei direitinho, explicando a passagem, o que cada um... Não entrei no mérito se está certo ou se está errado. Gente, vamos analisar o que está escrito. Aí, em cima do que está escrito, eu posso tirar minha conclusão ou minha opinião, que não é o caso. Então, fique aí com a dica. A Bíblia não foi escrita no século XXI, não foi escrita em português. Temos que considerar a língua original, a cultura, a história. E vou trazer as mulheres virtuosas. Porque camarada pegar a história de Eva e trazer todo para um contexto de machismo, fica difícil. Fica difícil. E outra coisa também que eu quero falar é... Tem pessoas que vêm no comentário e acham que eu tenho medo de debater com o Ferrer. Não tenho medo dele. Só que o nível de intelectualidade do cara é tão grande que ele quer que abra o mar vermelho para poder debater com ele. Agora, como é que você conversa com uma pessoa dessa que se diz intelectual, estudado, e quer que você repita um evento único na Bíblia? Veja bem, o evento é único. A abertura do Mar Vermelho. Aí você vai conversar com ele, ele fala que tem que abrir, né? Outros ateus
né? Aqueles ateuzinho. Pra mim é ateu. Falar ateu Nutella, eles ficam bravos, ateu todinho. Eu prefiro falar que são ateus de diploma de catecismo. Que é aqueles ateuzinhos que fez o catecismo quando era criança, a mãe tinha que acordava às 7 horas da manhã no domingo, queria dormir, aí ficou com raiva, aí ficou com bronca de Deus, e virou ateu. E aí fica pegando o versículo bíblico que fala que tem que curar. Horas, tem que curar? Na Bíblia, todo mundo foi curado por Jesus? Irmãos, veja bem. A Bíblia menciona 35 milagres de Jesus. Se não me engano é isso, 35. Analisa comigo. 35 milagres de Jesus bíblicos, se não me engano. O ministério de Jesus foi de 3 anos e meio aproximadamente. O que vai dar mais ou menos assim, 12, 24, 36, com 6, 42 meses. Vamos colocar 42 meses de ministério de Jesus. Se nós formos dividir isso aí por milagre, Jesus fazia no máximo um milagre a cada um mês e pouco. Então achar que as obras... Vou colocar aqui. João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores. Fará porque eu vou para junto do Pai. Agora, já vou explicar esse versículo aqui. Jesus conforta os discípulos. Essa aqui é a epígrafe, né, da passagem. E está dentro de um contexto do capítulo 14. Se nós observarmos a passagem, Jesus estava confortando os discípulos. Quando ele fala, também fará obras que eu faço e outras maiores. Fará porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, é muita ignorância achar que as obras é só os milagres. Não tem como. Tem que considerar o texto e o contexto. As obras aqui não era só milagre, é a propagação do evangelho. Falar, ó o grau de intelectualidade dos ateus. Eles falam que se você é cristão, você tem que andar sobre as águas, o que é uma falácia também, porque foi um evento único, né? Pedro tentou e nem conseguiu, Jesus andou sobre as águas. Então, na cabeça desses ateus aí revoltado, que essa é a realidade, tem que andar, é mentira. É mentira não, né? É ignorância. Você falar que um cristão tem que fazer isso é ignorância, né? Você tem que abrir o Mar Vermelho, você tem que fazer milagre, tem que curar os enfermos, você tem que ir no hospital e curar todo mundo. Biblicamente, eu desafio, vim aqui nos comentários, algum ateu, e provar biblicamente que todos os enfermos têm que ser curados e que não existia enfermidade na Bíblia. Horas. Se for para todo mundo ser curado, ninguém morrer, não haver catástrofe, nós temos que tirar Mateus 24. Aí sim vai entrar naquela velha história que a Bíblia tem contradição. Então, meus irmãos, vou trazer essas heresias ateístas, essas falácias ateístas, né? Jesus fez muito mais do que além de milagres. Propagou o evangelho. Fez 3 anos e meio só de ministério. Farão obras maiores que a minha. Nós podemos interpretar como tempo também de ministério. Que os apóstolos fizeram muito mais que isso. Talvez o apóstolo Tiago um pouco menos, que foi o primeiro mártir, né?
Um exemplo disso é os apóstolos. Nós não temos base bíblica para falar que todos os discípulos curaram, né? E pior, nenhum deles andou sobre as águas depois de Jesus morto ressuscitado. Então, é uma grande falácia ateísta. Vou passar aqui o comentário das falácias ateístas. Veja só a interpretação dele. Bem-vindo ao mundo de possibilidades interpretativas que a Bíblia é. Certo? Então ele está abrindo aqui um leque falando que existe possibilidades interpretativas que a Bíblia é. Lá você poderá crer em tudo. Pessoas que voam. Irmãos, na boa. Pessoas que voam não conheço na Bíblia. Mas o rapaz deve ser entendedor de Bíblia, pelo jeito. Disco voador. Alguém conhece algum tipo de disco voador aí na Bíblia? Eu também desconheço. Reptilianos. Alguém tem conhecimento de reptilianos na Bíblia? Eu também não. Vida eterna. Vida eterna tem. Pai castigando no lago de fogo seus filhos. Realmente isso aí tem. Juízo final, Apocalipse. Virgens e mais virgens para o filho deste pai. Já vem outra falácia. Mentira ditas com verdades inquestionáveis. Ora, vou parar por aqui. Mentiras ditas como verdade, vem o senhor Henrique. O senhor está vindo com mentiras ditas como verdade. Então fica difícil. Como que você vai dialogar com pessoas que vêm com esse tipo de argumento? Não tem como. Talvez eu esteja aqui dando murro na ponta de faca, mas é o que o ateísmo tem para oferecer. Falácias e mentiras. Falácias e mentiras. Então, eu vou trazer os vídeos de uma playlist, né? Combatendo o ateísmo. Vai ser o nome da playlist. Combatendo o ateísmo. E vou trazer as mulheres virtuosas da Bíblia. Amém? Fique na paz, fique com esse vídeo. E que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém?